Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial ao DiverteCast. E hoje é mais um episódio especial aí, hoje é em comemoração aí ao Dia das Mães. Então, hoje a gente tem uma convidada aqui super especial. E era para ter mais, né? Mas aí não convidou, enfim. Mas E aí vamos seguindo aí, né? Tem um recadinho da Karine. Fala galera, tudo bem? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. E a gente quer também hoje, já que é especial, né? A gente quer que você comente aqui embaixo suas experiências com as mães de vocês, seja em parque, seja no entretenimento geral. Conta aqui pra gente depois. É isso aí, hoje teve recadinho da Karine, no último episódio ela estava na técnica, então hoje seguimos a coisa normal. E quem é a convidada de hoje? Quem é a convidada de hoje, Quem é a convidada Danilo? de hoje? É a dona Rita, minha mãe. Eu já queria gravar com ela faz um tempo, aí surgiu a oportunidade aí de ser justo no Dia das Mães, né? Especial. Seja bem-vinda, dona Rita. Seja bem-vinda, mãe. Obrigada, cara. É isso aí. Bom, para quem não sabe, né, eu sou o Danilo, a gente está aqui com a Karine, do outro lado lá tá a dona Rita, minha mãe. A gente vai falar aí sobre as experiências dela nos parques, porque é o que eu sempre falo, né? O povo que me conhece aí, esse jeito que eu tenho de falar merda, do jeito que eu dirijo, tudo vem dela. Lá vem. Não, mas tudo vem dela e do meu pai. Então, assim, a gente é meio doido também, pegou essa paixão por parque. Também veio muito da parte dela e do meu pai também, né? E aí, mãe, bem-vinda. Obrigada, filha. Obrigada, cara. E, bom, então vamos lá. Suas experiências em parque. Como começou? Bom, vocês são os adoradores do Play Center, né? E eu já fui também. E muito triste de ter fechado. Sim. Realmente. Mas o Play Center, assim, quando foi inaugurado, foi em 73, né? É. Então, a gente foi na inauguração, eu e seu pai, que não era seu pai, era só meu namorado. E a gente foi na inauguração e não era tudo aquilo, não era tão grande, né? Aí depois vai acrescentando novas coisas e tudo. E tinha nas quintas-feiras o Dia dos Namorados, em que a namorada não pagava. Então, religiosamente, quinta-feira, estávamos lá. Não só nós, né? E mais alguns casais que a gente não lembra agora, mas que, enfim, estavam lá toda quinta-feira. E ficávamos lá. Quinta-feira era o Dia dos Namorados. Era o Dia dos Namorados. Aí o que era? Aí... Homem pagava e mulher Homem não... pagava, mulher não. Então, a gente aproveitava e ia, porque cobrava o ingresso e cada atração era um preço. Não era um ingresso que você único. entra e vai. É um ingresso único, não. Mas, enfim, a gente não ia lá para ficar andando nos brinquedos, que andávamos também, né? Andava na montanha-russa, andava no teleférico, andava no outro lá. Andávamos em tudo que tinha. Seu pai, ele berrava muito quando ia. Ele, além de berrar, ainda ele ficava falando para mim, abre o olho, anjo, abre o olho. Eu falei, mas eu tô de olho aberto, quem devia Ele estar? tinha medo? Não sei, ele berrava. Ué. Mas ele também berra. Danilo também berra. Eu postei uma história aí. Não, eu vi o Danilo berrar naquela coisa horrorosa lá, a última que vocês foram. E é uma coisa, tipo, Então. descomunal, ele gritando. Não, é Não, demais. mas é que aí agora, como tudo vai pra internet, eu já não falo mais tanto palavrão nem nada pra não tomar gancho. Só ao vivo que ele não fala, né? E aí a gente ia, então andávamos assim, né, em alguns brinquedos, mas o que a gente gostava mesmo era jogar fliperama. E ficávamos ali até o parque fechava por volta das 11 horas. Da né? noite. Da noite. A Nossa. gente chegava umas 7h30, 8h. E saímos de lá quando eles tiravam as máquinas das tomadas.
Tipo, ou vocês vão, ou então não tem mais o que jogar. Né? Né? Você vê que é uma coisa, né? Essa parte do fliperama no Play Center era muito forte. Nossa! E você vê que na história, né, quando a gente fica sabendo do Marcelo Gutglas lá, ele que trouxe o fliperama para o Brasil. E chama fliperama porque ele tinha a casa lá do Flipper, e aí, ou ele trouxe um videogame que chamava Flipper, alguma coisa assim, e aí virou fliperama, o lugar onde tinha esse tipo de jogo. Eu sei que era a parte central do Play Center, né? Então, que ficavam... lá. Era lá na tenda que ficavam as máquinas. E como nós éramos frequentadores assíduos, então cada um tinha sua máquina. A gente chegava, já ia direto para a máquina. Normalmente não tinha ninguém assim que ficava na nossa máquina. Então, se tivesse, não era tão bom quanto a gente. Porque éramos, de fato, bons. Essas máquinas de hoje não são mais, não. Era na época do flipper mesmo. Aí, enfim. Mas e lembrança do primeiro dia? Olha... Tipo, não tinha nada em São Paulo parecido. Não tinha uma coisa assim... Mas você lembra de, tipo, alguma sensação ali? Não, eu lembro que fizemos até... Olha, lembro quando teve o kart, quando tinha o tobogã, quando tinha o show da orca. Não, mas tipo assim, no primeiro dia, tava a vida vez, rolando lá? Não me lembro. Não tenho, assim, uma lembrança. Sei que fomos, sei que... Talvez algo não tenha sido muito marcante. Ou as lembranças que a gente tinha, como não tinha como se registrar o momento, como tem hoje. Hoje é muito fácil. Sim. As lembranças estão vivas porque, além de tudo, você tem os vídeos, as fotos. Hoje em dia as pessoas deixam de viver no momento para registrar no telefone. Você não tem aquela vivência real. Sim. Você vai viver aquilo depois que você vê seu vídeo postado, suas fotos e tudo isso. Na época, não. A gente vivia e acabou. Então, acabou ali, acabou. Então, a gente andava de kart, de tobogã, então, pelo amor de Deus, como a gente gostava. Até quando vocês eram pequenos, a gente levava vocês no tobogã. E o tobogã lá, que é o Ciclone, ele ainda estava funcionando. Nossa. Está lá em Pernambuco, lá no Mirabilândia. Adoro tobogã. Aliás, eu sou das antigas, né? Então, fazer o quê? Eu gosto dessas coisas Os mais... brinquedos clássicos. Eu gosto das coisas mais bobinhas, assim, né? Não sou de ir em Montezum, essas... Já fui em umas que são bem horrorosas. Mas na Montezum você não foi. Não, porque me dói as costas, né, Dani? Vou sair de lá travada, né? Ou arruma. Não. Ou coloca no lugar. Não. Aí é complicado. Sabe como é? Velhinhos têm que ficar no lugar de velhinhos. Na última semana do Play Center, a gente foi no parque. Até a Maria Rita ficou chorando. Aí a gente tá chorando porque eu não quero que o parque feche. E aí você foi na Lupin Star... Meu, parecia que tava levando num negócio que você ficou toda caída assim no banco, de olho fechado. Eu acho que tem vídeo disso, não tem? Não sei, acho que não. Não, senão eu já teria postado em algum lugar. Eu acho que não tem vídeo, não, mas a imagem... E outra, né? O Play Center era muito legal, porque como era assim, em São Paulo mesmo, não é tão distante como, por exemplo, Hopi Hari e outras coisas, que as excursões das escolas, né? E não era tão longe de casa. Então, quando eu deixava as crianças irem no Play Center, eu muitas vezes ia lá perto e ficava vendo eles, para ver se estava tudo bem. Olha, aí depois eu ia para casa. Danilo? Não, tá vendo? Stalker. Tá vendo? Não, então, porque eram pequenos, às vezes... Por exemplo, a Renata, quando foi a primeira vez, acho que ela devia ter não tinha 6 anos ainda. Nossa. Então, era muito pequenininha, né? O Danilo já era maiorzinho, mas também não era grande. Então, eu ficava lá. Bom, eu não mandei esse daqui com 6 anos para um acampamento? Não, o Rancho Ranieri. Rancho Ranieri. Foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Aterrorizantes da vida dele. Aonde era o Rancho Ranieri? Ai, você sabe que eu não me lembro, Dani? Porque a gente foi muito para o Paraíso do Sol, mas aí eu já tinha 10 anos. E o Paraíso do Sol, para quem não sabe, é onde é o Magic City hoje. Então, eu vivo naquele lugar desde os anos 90.
É uma coisa que eu sempre comento lá com o pessoal. Mas o Rancho Ranieri em si, pô, para uma criança de 6 anos, tinha certas brincadeiras, era no meio do mato. Mas- Chuveiro era Era frio. 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 Nossa. Foi época de frio. E eu né? lembro que tinha uma brincadeira lá, que tinha uma bola gigante. E aí teve tipo um evento, como se fosse um evento de terror em um dos dias lá. Só que aí na hora que chegava pra fazer lá, tinha uma brincadeira que aí todo o acampamento se mobilizava naquilo. E foi uma situação, assim, aterrorizante, porque tinha uns monitores vestidos de monstro andando pelo meio do mato. Aí o Fernando, que é meu irmão mais velho, a gente ficou dentro de um ginásio. Só que aí, aquela figura do ginásio, tudo escuro, aquela bola gigante, aquilo era uma merda, cara, pra mim. A parede, ela era cheia de buraquinho de tijolo, né? Tipo, falta no tijolo, assim, pra entrar a luz natural. E aí teve uma hora que eu falei pro Fernando, eu falei, fica aqui comigo. É a única coisa assim que eu lembro mais marcante. E tinha um moleque do meu lado, do nada vem uma mão assim pela parede, cata a cabeça do moleque que tá do meu lado e bate na parede, Meu assim. Credo, que Deus, maldade. Não, horror. o Paraíso do Sol tinha algumas atividades desse jeito, mas o Rancho Ranieri foi aterrorizante. Foi Pô, eu com 6 anos, cara. Olha, quem foi pro Rancho Ranieri nessa época pode compartilhar com o Então. Danilo, ver se teve uma Eu experiência vou tentar assim. procurar se tem alguma comunidade, alguma coisa aí. Mas e como é que foi quando eu voltei? Que eu parecia... Ah, então, nossa, a primeira vez que eles foram para ficar uma semana, né? Que foi o Danilo, foi a Renata também? Sim, no Que foram Paraíso os do três? Sol, sim. Que foram com aqueles sacos de roupa, assim, que eu fiz. Eu fiz uns sacos desses para guardar roupa suja. E era Só que muita o saco era terra do lá. tamanho da gente. Era mais ou menos do tamanho do Danilo, seguramente, e da Renata também. Era maior que a Renata, então. E, bom, eles voltaram. A hora que eu vi o Danilo descer do ônibus, era uma coisinha marrom que estava descendo. Não era branquinho, loirinho, do jeito que ele era. Era marrom de tanta sujeira. Porque acho que o banho, além de frio, não era assim, ninguém obrigava. Ele não tomou banho No Rancho Ranieri era bem ruim. E a outra, experiência, mas no Paraíso do Sol ele tinha. era pequenininho, né? Ele, Renata também. A gente era meio doido, assim, É que hoje de mandar. em dia, um moleque de 10 anos, ele já tá batendo no pai, né? Na nossa época, 10 anos era criança mesmo. Não, era criança mesmo. A O que Renata era devia muito ter 8 melhor, né? anos. O que era muito melhor do que hoje. Porque hoje as crianças acham que sabem tanto e, no fim, elas não sabem nada. Sabem mexer só no celular, né? O Fernando, na época lá, acho que tinha 14 anos, a propaganda do Paraíso do Sol eram uns bichos, tipo como se fosse um Teletubbies da época. Aí eles andando, Foi você vai quase se que divertir. eu obriguei o Fernando a ir, Ele foi né? obrigado aí. Nossa. E, É que ele e foi era o que já mais mais se velho divertiu. já, né? Ele já tinha 14, então ele- assim, via um monte de bicho de pelúcia andando, vem E, amiguinho. no fim, quem Era uma curtiu merda. muito mais foi ele, o Fernando. O Fernando até hoje tem O amigo Fernando dessa até época. Ah, o que Danilo legal. não conhece ninguém daquela época, nem. Cara, o único mais assim é o irmão do Tuta. Que chegou alguns anos depois. Mas de resto, não... Mas o Fernando tem amigos até hoje. Eu obriguei ele aí mesmo, porque ia Danilo e Renata e não ia mandar os dois sozinhos para ficarem uma semana, por mais maluco que eu e seu pai fôssemos. Nossa, lá Fazer no, o quê? e no Paraíso do Sol tinha o Fogo do Conselho, que era no último dia, antes de ir embora, você entrava lá no meio do mato. Sabe onde é o parque hoje? Sim. Tem o Sol lá, né, que tem o alojamento. É num negócio no mato onde tem um negócio mais aberto ali, tipo, pra direita, pra esquerda, assim, de quem tá vendo, tipo, Atlântida aqui, né? Sim. E a gente ia lá, tinha uma fogueira, e aí os caras faziam coisa com violão e tal, e aí sempre contava história de terror, essas merdas, assim, pra deixar a molecada tudo Com medo né? mesmo, claro, porque é o objetivo. Sim. Mas então, aí falando assim de parques, né? E aí, mas teve antes do Play Center, né? Você gostava do Xangai. Você ia Olha, muito. o Xangai, eu era muito criança. O que eu lembro do Xangai, é aquela boneca horrorosa que ficava na porta e que ficava rindo. Mas do quê? Que boneca. Pode pesquisar. Ele era
Ele era ali no Parque Dom Pedro, né? É. Então era assim, era um muro muito grande, tinha, parece que uma boneca gigante ficava dando aquelas risadas tipo de bruxa, aquelas coisas de nossa, aquilo era aterrorizante. Mas na entrada do parque ou de alguma atração? Na entrada do parque. É? Era um negócio muito louco isso daí. Aí um dia estávamos no parque, eu não lembro qual foi, tá? Eu e minha irmã, a Tico, no caso, né? Porque essas coisas de aprontar era sempre com a Tico, tá? É que também a tia Rose, ela era mais velha, então... porque a tia Rose era mais velha, então ela já não compartilhava dessas coisas, assim como a Dorothy e eu. A gente sempre foi muito capeta juntas, né? E nesse dia fomos no parque, acho que foi em Valparaíso, se não me engano. Estávamos lá e não era para a gente estar, né? Não sei se a gente estava meio que de castigo, alguma coisa que tinha aprontado, que era só o que a gente fazia. Valparaíso é uma cidade de Goiás, né? Não. Não, de onde que é? De São Paulo, é no interior de São Paulo, pela noroeste. É mais ou menos 600 quilômetros daqui. Não é 600, dá 500 e pouco. Fica mais pertinho de Mato Grosso do que daqui. É mais longe do que Rio de Janeiro, do que Curitiba. Caraca. Indo pela noroeste, Marechal Rondon. Aí estávamos lá e a gente sempre querendo ver, assim, não sei se foi lá ou... Também não importa. E aí, para ver a monga, né? Meu, que criança que não quer ver uma mulher se transformar em macaco? Então, tava lá as duas bestas, né? Porque pequenininha, bestinha ali assim na porta. Aí vem aquela pessoa. Eu não sei como é que faz aquele troço. Meu, que medo. Você nunca assistiu Lisbela e o Prisioneira? Nossa. Eles mostram. Olha, lá. Danilo, na mente da gente não deu nem tempo de ver. Porque aí aparecia a mulher assim, nós duas ali assim. A hora que apareceu aquele macaco que nem era alguém de roupa. Devia ser só a cabeça do... Mas a gente atravessou o parque aos gritos. A gente só foi parar do outro lado. Tipo, nem viu direito, né? Não vimos, porque na hora que se transforma, faz assim na grade... a gente já estava lá do outro lado. Se perguntar o que aconteceu, não sei. Eu sei que na hora que a gente viu que estava... Pronto, a gente já estava lá assim, aí, ó. Mas é um negócio bem intenso, né? Eu lembro também a primeira vez que eu fui, que eu fiquei morrendo de medo. Acho que eu nem vi também direito. A gente não vê direito, porque é esse o negócio. O ao vivo é... Pera, vou desligar isso, né? Pera. Não, você pode deixar ligado, mas... Deixa no silencioso. Ainda mais que vem... É cobrança já? Deve ser cobrança, né? Então, só me liga coisa assim, meu. Nada de notícia boa, você ganhou alguma coisa. Nunca é. Nunca é assim, mas enfim, tá bom. Então, aí um dia fomos num parque em Santos. Eu, seu pai e seu tio, tá? Que tio? Tio Marcos Antônio. Aí nós éramos namorados, tá? Tínhamos ido passar, assim, uma semana lá em São Vicente, na pensão. Fui junto com seus avós e seu pai e tudo isso. Aí fomos lá para o parque, nós três. Olha, e fomos na montanha-russa. Meu, que aqueles dois gritavam. Que ano que era isso aí? Ai, Dani, eu não era nem casada. Então... Foi antes de Play Center, não tinha ainda o Play Center. Foi logo depois. Início dos anos 70 mesmo. Mas, olha, e ainda foi assim. Seu pai foi atrás, eu fui aqui, Marcos Antônio na minha frente e mais alguém, porque enchia um carrinho de 6 pessoas. Imagina, para subir aquilo, com 6 pessoas dentro. Mas sobe. Você vai segurando ali assim, mas no que fez assim? Nossa! Mas, olha, era assim, eu né? Berro também. Mas seu pai berrava muito. Você acha que se ele tivesse vivo aí, teria... Ele ia gostar. Olha, eu acho que sim.
mas acho que não tanto quanto você, porque ele se esgoelava. Agora bem você também. vê, né? Foram na inauguração do parque. Pô, por que a gente nunca viajou pra Disney? Nunca foi pra esses lugares assim? Ai, Nem no Beto Danilo, Carreiro a gente tinha Danilo, ido. porque o seu pai tinha em mente o seguinte: é sempre aquela coisa de você deixar para depois. Sabe aquele negócio? Que quando eu me aposentar, quando eu tiver, quando eu fizer, quando... Um dia. Você vê? Tanto que eu cheguei a falar para ele, né? Assim, diversas vezes. E também não estava nos planos dele ele morrer naquela época, né? Naquele dia lá. Pô, Tá. também ele morreu com 47. Não, então, não estava... 47 hoje em dia, naquela época pra gente, 35 já era velho. É. Você imaginar que seu pai tinha 35 anos, assim, a Não, figura você é vê- muito você velha. vê que o Fernando hoje em vai- dia, vai ter a 47 idade- anos, não é o Fernando nada. tem 46. Então, você vê quanta coisa que ainda você tem, que caminho longo você ainda tem para percorrer, né? Então, era assim, ele contava com isso. O que ele não contava é que aquele dia fosse... O último, né? Você tá vendo? Nossa, Então- que pesado, né? Fala de... Não, então é assim, você vê, por vezes eu até falava para ele, né? Ele tinha tanta vontade de conhecer assim. Seu pai ele não tinha aquela vontade de ir para os Estados Unidos, para Disney, para isso, para aquilo. Ele gostaria de conhecer São Francisco, Chicago, entendeu? Não, mas porra, não fomos em nenhum nem outro. Não, então. Mas na conversa de vocês Mas Mas ali... vocês chegaram aí todos no, tipo, vai no Play Center, a família inteira. Chegou aí. Sim. Eu A acho gente- que sim. É. Tinha... É que meu pai, ele era aquela... Olha, Parecia que ele jogava... Ele era aquele entusiasta que chegava na porta e falava, vai, Isso. quer, vai lá, brinca lá, entendeu? Não, Eu e lembro é- que teve muitas vezes que a gente foi com a família toda, a Natasha, a Max, todo mundo, sim. os primos daqui. Quando os o primos- Danilo fez 6 anos, né? Ele faz aniversário dia 28 de janeiro e eu tenho uma sobrinha, a Poliana, que faz dia 30 de janeiro. Então, a mãe dela... E tem o Rafael que faz dia 29. Mas não tinha Rafael ainda, né? Ah, não? Ah, é. Não. Essa turminha do Rafael, da Diana... Ô, Dani, De 80 e tantos. É. Sim. E a turma dos 80 ainda não... Não, tava você, tava a Renata, tava o Márcio, Sim. o Max, Foi né? aquele que deu a enchente, que a gente ficou na porta lá? Foi! Nossa! Aí a minha irmã, ela... Tínhamos feito o aniversário do Danilo, né? Em casa. E tínhamos ido no Play Center para comemorar o aniversário da Poliana. E aí ela falou, né? Para irmos todos. E realmente fomos. Então foi. A Lucila tinha os 3 filhos, que era a Natasha, a Poliana e o Max. A Rose tinha a Cris, a Carla, o Richard e o Márcio, que era da idade do Danilo. Acho que foram só esses, né? Fomos Sim. nós. Aí foi É. as mães. E aí fui... Eu não lembro da tia Lucila lá no Play Center. Eu não sei, tem aquelas fotos. Eu sei que a gente foi. Como ficava ali na Marginal, teve uma chuva, mas uma chuva tão grande que eu tenho até fotos deles assim em cima daquelas grades, esperando, porque fomos nós assim da família e foi uma série de amigos deles, né? Da Poliana, do Max, da Natasha, para comemorar o aniversário. Então foi um negócio assim. E se hoje em dia já alaga a Marginal, naquela época alagava muito mais. Nossa, E a entrada, ficamos um tempão. E a ali entrada pra do esperar parque a era água na sair. Marginal. É. Era na Marginal, ali no lugar onde ficou a gigantona depois. Então, assim, tem foto da gente em cima das grades. Tipo, tinha o gradil, né? Já na cobertura que tinha. Todo mundo em cima e cheio de água no chão. Foi uma... Eu lembro bem disso aí. Foi bem legal isso daí. E claro que o Danilo ainda não curtia muito, né? Porque a primeira vez que eu fui no barco Viking com ele,
Nossa, meu, como ele berrou, como ele berrou. Ele Não, pediu... tinha mó cagaço. Até hoje ele não gosta. Olha, Não, é que hoje já passa mal, já a idade chegou. ele pedia muito para parar. Muito, muito, muito. Eu lembro quando eu ia no Polvo, quando a gente já ia, já mais velho, tipo, ia sozinho. Eu lembro que a mão parecia que passava assim 3 vezes assim na grade. E qual era aquele que fechava? O Bicho da Seda. Que aí você... Hoje em dia é o Music Express, né, que o pessoal conhece. Mas Mas é o bicho da seda. Mas é o Bicho da Seda, aquele que fica girando. Que gira e que você e aí é levado toca a buzina. assim, você fica ali... Aí toca a buzina, o negócio fecha. Tem um vídeo que eu gravei no Vitinho, eu acho que eu vou colocar. Porque aí ele é do mais clássico, né? Ele tem ainda a cobertura que fecha. E aí toca a buzina, é muito rápido. É cada brinquedo besta que a gente vai, nossa. Não, mas esses daí era, vamos dizer, era o que tinha. Todos que tinham no Play Center antes, a gente andava. Todos eles. Sim. Adorava aquele teleférico. Ia com vocês, assim, mesmo que vocês estivessem com Não, medo o teleférico e tudo. é fantástico. Eu acho que todo parque deveria ter. Normalmente ia assim, né? O seu pai ia com a Renata e eu ia com você, né? Então... E o Fernando com alguém que tivesse junto, assim. Mas, assim, os pequenos eram... Mais assim, o Danilo ia comigo e a Renata com E no o Play Carlos. Center mesmo depois de, tipo, já ter mais idade, a gente nunca deixava de ir na Montanha Encantada. Ai, nossa, ver o show dos era aquela ursos. coisa bestinha mesmo, né? É, porque, Daquele escuta ao longe um ar subir. isso aí do show dos ursos. Então, eram atrações que, tipo, você via que lotava, não era só o público infantil, era sempre o pessoal mais velho também. E a gente sempre ia. Teve uma vez que a gente saiu para viajar, o Carlos, eu e a Tico, tá? Íamos para Valparaíso. Então, saímos de casa... Em São Paulo, nós íamos viajar mais ou menos aí quase 600 quilômetros, né? Então, a gente saiu logo depois do almoço, para não ficar muito tempo assim, que a Rose morava lá, na época que ela estava morando em Valparaíso. Eu não era casada ainda, eu casei só em 75, então isso daí foi 73, 74, tá? Olha que tempão que tem, gente, né? Você vê, 40 anos aí já. Aí estamos passando do outro lado da Marginal, né, no sentido da Castelo Branco. Aí olhamos para lá, o Play Center. Aí um falou para o outro, vamos dar uma jogadinha? De manhã? Não, era um pouquinho depois do almoço. Porque a gente não queria chegar muito tarde em Valparaíso, né? Uhum. Aí falamos assim, vamos só dar uma jogadinha? Vamos. Tá bom. Concordamos 3, né? Porque ela também gostava de jogar fliperama. A gente saiu do Play Center. Sorry. Na hora que ele fechou. Então, a gente pegou para viajar. De madrugada. Já era depois da meia-noite. Isso que a gente queria... É porque a gente queria chegar cedo, né? Então, vamos chegar cedo mesmo. Não, mas essas são as coisas assim que a gente fazia. Vamos dar uma jogadinha, vamos aproveitar. Já que estamos aqui, vamos andar no teleférico, vamos andar no outro, mas vamos mais para jogar mesmo, fliperama. É por isso que eu falo, você vê, muita coisa do que eu faço hoje em dia é moldado de uma maneira natural na questão do tipo, você vê... Você falou do papai. Ele pensava muito, não, no próximo a gente vai, no próximo a gente vai. E não chegou. Então, comigo é muito de momento. Quer ir? Quer ir? Então, vamos agora. O que é melhor isso, porque... Porque tem gente que fala assim, Danilo, para eu ir no Beto Carreiro, fala um hotel. Eu falei, quando é que você vai? Não, em outubro do ano que vem. Eu falo, gente... pelo amor de Deus. A vida é agora. Eu também sou muito de deixar para depois. Acho que a geração minha foi assim. E agora, não sei se tem concerto, né? Não sei, já estou mais para lá. Agora já. Não. Eu não falei nada. Mas sem ser a Montezum, a senhora vai nas atrações hoje. Olha, eu vou meio assim na... Qual foi aquela horrorosa A gente foi no Beto que eu Carreiro, fui? A gente foi no Beto Carreiro e...
Tava na fila da Free Fall, lembra? Sim. Aí todo mundo lá, uma pessoa, uma pessoa. E ela reclamando, uma pessoa, uma pessoa. Aí gritou do nada, a gente olha, tá ela lá subindo a escada pra ir lá no negócio. E aí a fila inteira começou, Então, E aí acabou indo. Aí eu fui. Na outra lá, não foi na Big Tower, ou você foi? Na torre. Na grandona lá de 100 metros. Acho que não foi, né? Qual? Acho que não. Aqui sobe e desce com tudo. Lá no Beto Carreiro. Mas nem se me pagar. Mas eu fui naquela que desce, que parece um caracol. Qual? Que fomos num parque aí aqui em São Paulo, que é assim. Não, ela foi na Space Moon do Morenos. Não, essa é de boa. Mas Não, é porra. horrorosa aquela Não, caidinha lá. sim, Aquela caída assim. É sim. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Essa A pessoa vai essa outra que eu fui aí, que ele falou, a queda, né? No que faz assim, você senta. Você senta não, você tá em pé, né? Não, você Não, senta. você sobe deitada. Deitado. Não, Sobe vou- assim, né? Não, porra. Não. A Free Fall lá do Beto Carreiro. Você tá falando do Beto Carreiro? Você sobe como? É Não, deitado? a do Beto Carreiro você sobe sentado. uma torre. Era uma torre de queda livre. Aí você caía e aí ela deitava. É Quando muito chegava pior. no final, ela deitava. Não. Lá no Beto Carreiro Nossa. era muito pior a Free Fall do que a Big Tower. Sim. Aí quando ela foi na Space Moon lá do Morenos, a montanha-russa tá o carrinho aqui, aí ele sobe assim. Meu, é uma sensação horrível, cara. Horrível. É. Pode não ser assim algo muito alto nem nada, mas é meio horroroso. Mas é uma coisa meio claustrofóbica. É estranho, porque parece que ele vai voltar com tudo do nada. Você vai ali assim, você não sabe o que te espera, né? Sim. Pelo menos a primeira vez não sabe. Agora, eu gosto daquele lá que ficava, ou que fica lá no fim lá do Hopi Hari, que é aquele assim. O chapéu mexicano. Que tem os carrinhos que fica tudo assim, as É o cadeirinhas. Avurangue. corrente. Avurangue. Não, porra, é o chapéu mexicano. Ah, tá. Que tem as cadeirinhas soltas assim. Tá. Então. É o chapéu mexicano. Olha, eu não sei se mas quando eu era pequena, já tinha esse brinquedo, tá? Sim. Não sei se mas sabe como que a gente chamava ele? Não me pergunte nada a respeito, Dani, porque também não sei. Dangle. O que significa? Mas porque era o nome do brinquedo? Era o nome do brinquedo. Mas onde? Em parques. Nos parques tinha esse brinquedo. Nossa, e a gente sempre ia. Vou procurar se teve algum com esse nome aí. Não, eu não sei. Pelo menos era assim que chamava. Mas esse daí é um que não é todo mundo que vai, porque é uma cadeirinha solta, você fica ali. Esse daí eu vou, eu acho legal. Acho Então, legal. o negócio... Ai, sei lá, chapéu mexicano Olha, pra mim... é às sem vezes, graça. Não é que é sem graça. É que... É o quê? legal, mas não é um que chame a atenção. Não é assim. radical. Eu não sou muito assim dessas coisas radicais. O problema é que a gente foi em um com 80 metros de altura, que era uma correntinha daquele jeito. Então, Danilo, correntinha pelo amor de Deus, cachorro. não. Vocês foram em uns brinquedos que, olha, só doido mesmo para ir naquilo. Deus que me livre. Não, a gente fala... o Só ser falta humano ir para a já é- China e ir naquele negócio lá, sei lá como que chama, que fica com aquele chão de vidro lá. Nossa, Mas tem um aqui Tem um parecido. putz, meu. Você fica a aquilo- 360 metros de altura. Olha, você sabe que eu fui... a gente foi para Campos do Jordão e, milagrosamente, eu fui naquele... Como é que é aquele troço que eu fui? Tô parecendo aquelas velhinhas que não Porra, sabem. mas da onde? No teleférico de lá? Não, no teleférico... no teleférico No eu trenó. fui. Você fala em Nossa. Campos do Jordão. No trenó. Não, que depois Não, eu o desci trenó não lá. tinha lá. Não tinha trenó. Ah, não tinha ainda, é verdade. Você subiu naquela cadeirinha lá, que Porra, mó cagaço. A Karine tremeu com o negócio todo novo. Eles estão com outro trenó. Agora mudou. Eles Com estão com outro aquela- teleférico, que agora é uma cadeira muito mais robusta. Cabe 6 pessoas. Ele vai num negócio... numa Olha, mas velocidade. eu fui no teleférico de boas e fui naquele outro lá Você também, é que doida. depois você vem ali assim, e eu achei que eu não fosse me soltar daquilo. Eu falava pro rapaz, eu falava, eu tenho que me soltar. Como que é aquele que você anda entre a árvore? Tirolesa? Arvorismo. Não, é arvorismo. Mas acho que ela foi na tirolesa. E depois eu fui na tirolesa. Sim, mas aonde? Lá em Campos? Lá em Campos. Tem Mas, no- mas aquela lá é tranquila?
Mas eu não sabia. Eu achei que... Eu fiquei assim, meio temerosa, porque eu ia me soltar, né? Até lá. Aí, depois que você se solta, você fala, é só isso? Pô, tá um pouquinho. Podia andar um pouco mais assim, que eu iria. Mas a gente... Na semana passada, a gente foi num evento lá do Abaddon, que chama Pânico na Floresta. Num lugar de... num campo de airsoft. E a gente tava muito tenso antes de entrar. Quando a gente entrou, aí você sai e fala assim, nem vai, beleza, legal, mas tipo, passa. Mas o medo que você tava antes, a Karine tava quase desistindo. Isso é como você entrar no labirinto. Sabe aquele labirinto que tinha no Play Center? Você já andou no labirinto? Mas qual labirinto? Qual labirinto? Um labirinto que tinha no Play Center. O dos espelhos? É. Ah, dos espelhos eu não É porque, lembro, acho que não. é porque hoje em dia, quando fala labirinto, remete a evento de Terror, terror. essas Não, coisas. era... Não, e os de... ir no trem fantasma? Pelo amor de Deus. É porque o labirinto dos espelhos é uma das Olha. coisas mais imbecis e fantásticas ao mesmo tempo. Não, é uma coisa assim. Por exemplo, tinha lá no Play Center, né? Aí tinha aquele lugar que você entrava e que você ficava bestando lá dentro até você conseguir sair. O dos espelhos. É. Que na verdade não é espelho, né? Era um monte de vidro lá. Aí, depois já não tinha graça, porque a gente entrava e já sabia Já o sabia. caminho. Ah, sim. Porque reza a lenda lá que, tipo, tinha assim, se você entrasse, era tipo esquerda, direita e tudo direita. Mas a Aí gente... você conseguia sair. No começo, tudo Mas bem. tinha que a gente- vezes... É legal quando você vai, quando você não conhece. Agora, quando você começa a frequentar o lugar há muito tempo, você passa a saber as coisas de... como... Você passa a observar os outros, É. pra ver os outros se Por ferrando. exemplo, você vai no trem fantasma. A gente gritava muito naquele trem fantasma do Play Center. Eu e seu pai. Ó, a Casa do Monstro. É. Que era o... E que passava aquele... Gabriel é Gabriel. O termo é pendurar, vou ficar pendurado. Ah, o Danglon, Ó. a gente falou. Ah, você tá vendo? É esse aí. Pô, que coloca legal. aqui, Parque de Diversões de Itaquera, 1970. Peraí, como é que... Ah, que você não tá muito logado aí. legal. É, aí, ó, no Parque de Diversões de Itaquera, 1970. Viu o que eu falei? A gente falava dangle mesmo. Tá? Que legal. Puta, que É um foda. termo em inglês, é um termo em inglês. O Gabriel, ele é bom por causa disso. É. A gente fala ali, ele já Ai, que pesquisa legal. o negócio. Mas ó que legal, cara. Eu vou entrar aí, ó, Saudosa Itaquera, página no Face, eu vou entrar Não, lá isso pra daí ver. era muito louco, porque imagina, na época... Né, Mas não você vê que tinha esse uma aí é o coisa- modelo mais antigo, é o modelo mais clássico, ele não levanta. Os de hoje em dia, né, eles têm a mas ele plataforma... fazia assim, Balanço. né? Não, sim, claro, porque... hoje é tudo mais assim, Mas assim, tudo né, tem você que vê ser que ele tudo é no mais chão radical. e ele só abre. Mas os de hoje em dia, ele levanta e fica assim, girando, né, que faz aquele movimento de onda. Mas muito legal, viu? Não, o que a gente vê de gente... É o Marisa. Ele tá falando da Marisa, Puta, que provavelmente. foda, cara. Eu vou entrar em contato lá com eles pra ver se eles têm o acervo disso daí, meu. Porque é puta Não, material, isso hein? daí era muito legal mesmo. Aí, ó, você vê. Ah, que legal. E a gente vê um monte de vídeo desse chapéu mexicano. Tem uns brinquedos que se chamam chamex, né? Por causa do chapéu mexicano. Que a galera fica se segurando na cadeirinha da frente, aí fica soltando, fica girando. Só que aí depois, né? Acontece um acidente, o cara vai botar a culpa no dono No do parque, vai falar que é o Entendeu? parque. É. Mas é muito, muito louco isso aí. O que eu tava falando antes? Não. Tava falando do negócio fantasma lá. Ah, fantasma. então. Também era muito louco esse negócio assim. Primeiro... É que o que tinha no Play Os Center... primeiros não eram nada, né? Passava é. aquele lençol na sua cabeça, você já se Mas esbelava. até hoje. É que então, hoje em mas dia... era um negócio tão É que bobo, hoje em dia né, tem os de Danilo? carreta, que é dos parques itinerantes. Ele tem lá os animatrônicos, mas
O que pega mesmo é na hora que vem um tecido na sua cara. O vento. O ventinho. Olha. Lá no Play Center tinha a casa do monstro, que era aquele que era como se fosse um teleférico, que você ficava com a perna solta. É isso. Foi o. Isso foi eu o- Era cheguei esse aí. mesmo. Isso eu cheguei aí. Foi Não um era? brinquedo que, veio de fora e nunca teve igual no Eu Brasil. morria de daquele medo, lá. inclusive. Eu também. Na hora que chegava lá, quando ele É. descia do segundo andar, que tinha aquela caveira que subia. Nossa. Nossa, eu morria de medo. Não, agora falando assim, eu não gosto muito desse negócio assim de monstro. Não vejo filme de terror, nem nada. Aí, quando fomos no Hopi Hari, numa noite de terror, com a Maria Rita, minha neta, aí fomos, não sei, fomos lá embaixo, assim, no Hopi Hari. Aí ela falou assim, vovó, eles estão lá perto do quê? Daquela casa do faraó? Do É, catacumbi do catacumbi. lá. É legal que eu sei o nome direitinho, gente. Ah, mas do jeito que mas todo mundo fala. chama. Eu falo... A galera não, tá entendendo. Isso é não meio tem problema. característico. Eu, quando não lembro o nome, eu falo um nome meio parecido. Eles falam, mas mãe, não é isso. Eu falo, tá vendo? Eu falo errado para vocês falarem certo. Então, beleza. Então, não me incomodo. Aí, falei para Maria Rita. Ela, não, vovó, vamos por aqui, porque ali é a rua que tem os monstros e eu não quero. Eu falei, não, a gente não veio aqui para isso. Estamos indo, né? Tô indo lá, tudo na coragem. Porque se tiver que ir, vou. Beleza. No que veio aquele monstro horroroso para cima da gente, nossa, a gente agarrou a mão uma da outra e saímos de lá, mas gritando, e numa carreira, que eu só parei lá no negócio lá do faraó, lá na... Mas é isso que o cara quer. Olha, também. mas muito. E parecia que aí tudo estava vindo em cima da gente. Aqueles com aquelas bem roupas assim pretas, mesmo. que tinha aqueles negócios assim. Nossa, coisa horrorosa. Quanto mais Mas medo gritamos você muito, tem, gritamos mais eles muito. ficam em cima. Porque aí você está passando, acha que vai passar despercebido, vem aquele cara lá, que parece que ele tem 2 metros de altura, né? Bom, perto de mim, É. tudo parece que tem Não é 2 metros de muito- altura. Não é muito. E da Maria Rita também, né? Porque do meu tamanho. E, nossa, mas aí dá um medão. Aí dá. E olha que eu sou corajosa, hein? A Karine adora Mais a ou menos. serra. É. Aí teve um dia que eu falei pro cara lá, eu falei, ô, passa do lado da Karine lá e só dá uma Credo. acelerada lá. Só que aí a Karine, ao invés de correr, ela parou. E aí o cara ficou em cima dela lá, forçando com a O cara coisa. só faltou realmente enfiar a serra em mim, porque de Credo. resto... E você ficou lá berrando? Não, eu comecei a Ela chorar. começou a chorar. Ela baixou, ficou assim, parada, chorando. E o cara em cima, né. Aí no final ele ainda fala assim, ó, o Danilo que mandou. Porra, mano. Não, a pessoa tá ali, tá super acostumada, conhece todos aqueles atores que Então. estão por baixo de todas aquelas maquiagens, né, Karine? Pior que é. E depois, ela sabe até quem é que tá ali na frente dela, Sim. vestido com aquela serra falsa. Não é? Não, a serra Mas não é o falsa. Ela é de verdade, o mas eles problema- tiram a serra. Ah, Eles tiram então, a serra. então. Eles tiram a não corrente. Não tem o negocinho. Não, mas o barulho é que Sim, nem... Meu, né, meu Danilo? problema eu acho que é o barulho em si, né? Porque a gente já foi em evento que os caras usaram uma serra elétrica de verdade. Parece motorzinho de dentista, vai. Aí não dá. O legal é aquela que o cara puxa aquele óleo, aquele cheiro de Ah, óleo sim. queimando. É. Aí é da hora. Ela é até mais barulhenta que a outra. Não, e a pessoa que sabe tudo isso está ali chorando. Calcula quem não está acostumado, quem não conhece ninguém lá. Não, vivo assistindo filmes de terror. Vivo terror. E ele Então. tem medinho da serra. Mas eu não é sei doida. por quê. Não, Não, sei explicar eu não por quê, assisto, de verdade. Eu não assisto filme de terror, eu acho que... A gente foi esses dias aí no negócio do Pânico na Floresta. O último cara ficava com a serra. Na hora que eu olho, cadê Karine? Tá andando no meio do mato, correndo. Aí, assim, eu saí gritando mais pra zoeira do que sentir medo, porque não vou sentir ali, né? Mas aí foi engraçado. Olha aí, tá vendo? É sempre assim. Eu não vou sentir medo ali. Não, pô. Imagina. Mas toma uns sustinhos, Não. às vezes. O susto é uma coisa, eu não tenho medo da figura do cara. Tem hora que você tá andando do nada, sai um cara do mato, dá um susto em você se assusta. Isso é normal. A gente se assusta com tudo, né? Aparece barata, a gente sai correndo. É, isso é verdade. Como se a barata Nossa. fosse sair correndo atrás da gente, né? Não, falar de susto, a gente andando
A gente foi no dia que a Catapô reabriu lá a Montanha-Russa do Hopi Hari. Aí, do nada, essa daqui volta gritando: ai, meu Deus, tem um bicho ali, tem um bicho ali. E desesperada. Só que assim, pra Karine, eu tenho um bicho ali e eu ficar desesperada, pode ser uma formiga desse tamanho, como pode ser um lagarto. Verdade. Aí, na hora lá, eu tentando achar que porra de bicho que era. É e aí igual era um sua irmã. porco-espinho. Mas aí ali era um porco-espinho andando pela Mas pela que nem grade a do- grade, tipo, tá aqui onde ele tá. O porco-espinho tava aqui em mim, eu não ia me desesperar. Porque foi na parte que a gente passa por baixo da montanha-russa e aí ele tava bem na altura da cabeça mesmo. Então não é que ele tava na grade, mas no chão. Ele tava pertinho. Só que até... Mas o carrinho passou assim. Não, a gente tava na fila. É, foi na fila. A gente tava na fila. E aí ele, bem embaixo da montanha-russa, ele tava andando no Coitadinho, gradil. ele devia estar com mais medo do que você, sim. né? Ele Com tava certeza. super de boa, porque Ah, ele mas veio, ele- andou... Não, porque o porco-espinho a gente já viu lá. Porque que- ele tá acostumado, né? É, o barulho. Se ele né? mora ali, Barulho, não, é. se ele mora ali, ele tá acostumado. Sim. Mas Então ele é, fala, mas ó. é que aí foi engraçado. Ela, meu Deus, o bicho, o bicho, o bicho. Eu falei, meu, pode ser uma formiga, cara. Que vai ter o mesmo efeito. Não, tipo Renata, né? Não, é que a Renata é absurdo. Tem uns vídeos da Renata no canal antigo do... Que eu tenho os vídeos lá da Windstorm, Lupin Star, você é doido. Grita Nossa. como se não houvesse amanhã. Não, e a Renata, ela grita de um jeito e a Maria Rita grita igual. Assim, Sim. as duas. Tanto que eu coloquei na Windstorm as duas lá gritando. Uma na Dragon e a outra na Windstorm. E a Maria Uma do lado Rita da outra. pequenininha, né? Sim. Então, elas gritam no mesmo ritmo. Tem o mesmo... O mesmo assim, tom. aquele... Não, haja fôlego, meu. Como é que pode? E a Maria Rita grita igual. Não é aquele... E sua família? Gostava de parque também? Sua Gostava. mãe? Minha família sempre gostou. Hoje em dia, acho que eles pararam um pouco de ir, mas a gente sempre foi no Play Center juntos. Eu passei a gostar por causa deles, né? Minha primeira vez, eu lembro até hoje, eu fui com a minha mãe, com a minha tia. E É, aí a a gente- gente sempre ia, assim, principalmente em dia de eleição. Porque antigamente, dia de eleição, o parque era vazio, né? Ficava mesmo. Então era de lei, assim, toda eleição a gente ia no parque. E aí a família meio que se obrigava a sair junto, né? Porque É. se todo mundo ia votar, normalmente iam votar no mesmo lugar e não sei o quê. Sim. Então, já aproveitava fazer aquele programa da família, Eu não né? votava ainda, mas eles iam bem cedinho, votavam. Mas a gente e ia levava no as parque. crianças para votar também, né? É. E várias vezes a gente assinava lá no lugar do meu pai e da minha mãe. É, falava, pode votar. Em quem que vai votar? Vai. Você vê, é crime eleitoral isso. Não pode botar criança lá dentro. Hoje em dia já não pode nem de qualquer jeito entrar lá. Nem um Não. monte de coisa. É. E... Aí é. Aí a gente também tinha essa coisa quando o Hopi Hari era muito cheio. Eu lembro que em 2003, 2004, o parque vivia lotado. Então o dia de eleição era o dia mais tranquilo para ir. É, a gente viveu mais Play Center. Hopi Hari, eu acho que eu levei minha mãe uma vez só, se eu não me engano. E quem gosta mais, assim, hoje em dia mesmo, que não vai tanto, mas quando dá, vai, é minha irmã. Mas de resto, assim... E eu tô fazendo a minha irmãzinha mais nova pegar gosto também. Aí eu já levei ela ela já algumas gosta. O vezes. duro é se ela gostar demais, né? Aí haja também, né? Aí vai ser uma outra Que nem quando Maria Rita. eu levava a Maria Rita lá no... Tipo em Playland de shopping. Aí ficava só na máquina assim, né? Mexendo. E pra ela era super legal. Só que aí, um dia eu só balançando a máquina... Aí entrou um pai com uma criança de um outro brinquedo, passou o cartão, e aí o brinquedo fez todo aquele movimento. Aí ela ficava assim, apontando pro lugar. Quer dizer, acabou com a minha diversão. Aí eu tinha que comprar crédito para ficar colocando ela. Hoje Agora- em dia, acho que não conseguiria enganar, não. As crianças hoje em dia estão muito espertinhas. Hoje Não elas dá. já são capazes de ter um cartãozinho do banco. E eles mesmos irem lá e passar. Agora, achei muito louco esse negócio do Shopping D. Meu, aquela piscina de bolinha lá. Tem escorregador também? Tem. Que adulto vai? Vai. Nossa. A gente foi lá. Meu sonho. A gente foi convidado para ir lá. Aí. Olha, nisso Aí você eu olha iria, assim na nisso fila. eu iria Não, de pior que você boas. olha na fila, tem assim, tem o pai e a criança. Tipo, tudo criança pequena.
Aí você fala assim, puta micão, né? Tamo aqui. Aí na hora que você vê, a criança entra, o pai fica fora. Tipo, fora mesmo. Lá fora, na parte onde tem a fila. Você vê alguns adultos lá dentro, mas na hora que você entra, você perde a noção do tempo. Você se diverte muito, é muito cansativo, é um negócio que 2 pra minutos mim foi você bem tá cansativo, assim. Em questão de 5 minutos eu já tava cansada. A gente foi lá para gravar um negócio... Mas também você acha que dá para competir com as crianças? Sim. As crianças naquilo lá, se deixar, Não, mas fica a o dia gente inteiro, mesmo. né? Mas a gente mesmo, tipo, nessa do Shopping D não tem tempo de você ficar lá dentro. Aí eu fui para gravar com a Karine lá os negócios. Cadê a Karine? Tava lá fora. Falou, não vou, não aguento. Eu falei, Mas entra. dá para andar naquelas coisas lá de... Dá. Imagina se eu não ia andar em tudo aquilo. Olha, eu fui com a Mariana. Para quem não sabe, eu moro em Itanhaém, tá? E minha neta mora lá comigo, a Mariana. Então, fomos no desfile do dia 7 de setembro, tá? Fui acompanhar. Infelizmente, não são todos da escola. São alguns alunos só e somente das séries das 5º e 9º anos. Aí fomos, estou lá acompanhando, e na orla lá do centro tem os banquinhos, tem uns balanços também. E claro e evidente que estávamos passando e o balanço estava vazio. E eu fui balançar, claro. Quem que... Você acha que eu ia perder uma oportunidade? Aí, enquanto a Mariana passava e o desfile passava, eu lá no balanço. Isso é coisa que eu faria. E aí a Karine, ela me poda em muita coisa. Isso eu faço, mas eu Então. faço normal. Se eu estiver passando e tiver um balanço, eu olho. Não tem nenhuma criancinha aí para queimar meu filme, para vir pedir para eu sair? Aí fui no balanço, aí chegou um rapazinho e começou assim, meio que balançar. Mas ele não estava balançando muito, não. Eu estava. Aí todo mundo da escola passa assim, né? Julgando, né? Mariana, a sua avó no balanço? Tipo, quem vai num balanço? Então. Não, quem é novo, né? Estou falando assim de pessoas mais idosas como eu. Ainda falei pro rapaz, eu falei, então, a gente tem que aproveitar vir no balanço quando não tem aquelas criancinhas chatas que não deixam a gente balançar. Não. Mas você vê, quando eu falo que tem Ele muita falou, coisa... é verdade. Quando eu falo que tem muita coisa que eu faço, porque vem do meu pai e da minha mãe, é esse tipo de coisa. No Jabaquara, ali, do outro lado, no lado ali onde vão as vans pro litoral, os caras criaram lá um arco que tem um sino. E, tipo, qualquer um pode tocar o sino. Aí eu falei pra ela, Karine, desce lá e vai tocar. Eu falei, eu vou tocar. Aí ela falou, não, para, puta coisa idiota. Eu falei, você tá vendo? Esse seria um negócio que minha mãe faria. Faria. Passaria lá e tocaria a porra do sino. Tocaria o sino. Do jeito que se tiver o balanço, eu vou balançar. Então. Ainda falei pro rapaz, eu falei assim, ele falou, a gente tem que aproveitar. Eu falei, então, o difícil é ver assim uma velhinha, né? Balançando. Aí ele olhou e falou assim, não, é fofinho. Falei, tá bom, né? Mas isso daí é um negócio assim, né? Que parece que... pode ser até uma forçação de barra, porque eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Mas eu faço. Eu vou no balanço lá no quiosque de perto de casa. E se você se sente natural. bem, é isso que Então, importa. mas eu gosto de fazer assim. Essas coisas que o Danilo fala que ele parece com a gente, é meio que foi como se eu tivesse dado um tiro no pé, né? Ter feito essas coisas para ele ver. Você criou E eu vários criei um monstros. monstro. Agora já era. A questão de dirigir é tudo E dela. aí tenho que conviver com isso, com uma pessoa que eu fico assim, né? Temerosa. Sem Se eu freio. soubesse, não faria isso. Tá vendo? Não teria feito. Quem tirava racha com qualquer pessoa na rua. Aí hoje eu corro com o carro, aí fiquei me enchendo o saco. Mas quem começou com historinha de racha na Joaquina Ramalho, ó... Não, não lá. era racha. Ah, é não. Racha. A pessoa fica... do para um seu moleque do lado acelerando. Provocando. Tá me fica provocando? acelerando, dá aquela andadinha. Aí você tá ali, de boas, só esperando. Você tá Abre o vendo? farol.
você sai na frente, né? É esticada, é tudo isso. Aí tudo deles. aí Os cê- rolês de madrugada que meu pai fazia, a gente não saía pra dar rolê meio-dia. Aonde que a gente ia? No McDonald's 3 da manhã na Henrique Schaumann. E eu até hoje, a gente faz isso. É, Chegava tem que lá, manter. falava assim, bom, vai levar o quê? Dá uns 12 cheeseburgers. Era bem nessa pegada mesmo, cara. Que O aí vai bagulho era- falar, não é assim, quanto que você quer? Não, Já é que pega também aí assim, 2, 3 a pra gente cada era um. em 6. É. Era meu pai, minha mãe e nós 4, os filhos. Porra, era gente pra caramba. Então era sempre assim. Vamos dar uma volta e vamos passar na lombada, vamos A lombada- subir a Avenida Pompeia. A lombada, na subir verdade- a Avenida Pompeia. Olha, gente. A lombada é a saída da Cara. Júlio Prestes ali na Avenida 23 de Maio. Até hoje eu acabo passando rápido com o carro lá, mas meu pai com uma Bonanza, que a gente tinha numa caminhonete, ele passou lá, tinha 17 pessoas dentro da caminhonete. Tudo ele passou jovens. tão rápido. Jovens. Sim, mas ele passou tão rápido que a caminhonete saiu do chão. Todo Na hora que carro sai caiu do no chão de novo, ele deu até aquela jogada assim. Se Aí era você- ela com o Monza. É o que eu faço hoje em Se dia. você entrar ali bem acelerado, qualquer carro Não. sai do Não, ele chão. faz isso. Ela falou da Pompeia, não tinha radar na época tinha lá que radar. tirou, não usava nem cinto. A gente, Não quem tinha- conhece os a Avenida carros, Pompeia, Os carros não tinham cinto de segurança. quem conhece a Avenida Pompeia, tipo, ela vai tendo as descidas assim, e tem uma última descida que o carro voa. Se você tiver acima de uns Nossa. 70 por hora, o carro voa. Só que ele voa já numa e já tem curva. uma curva. E já tem a curva. Mas você sabia que um dia eu fui lá levar, o carro tava com um problema ali, eu fui numa mecânica que o cara falou, eu já tive que refazer umas 12 vezes a entrada da mecânica, porque tinha gente que se Caramba! enfiava lá. Ele Não, e falou, você- em 40 anos que não, tem e aqui... você ainda, quando fazia essas coisas horrorosas, que não é bom que façam, tá? Tipo, não estou incentivando. Não, é para incentivar, porque hoje não pode, hoje tem lombada, tem tudo isso. Não, hoje em dia ficou chato dirigir. A gente ia controlando para não pegar ninguém na descida. Quando você chega ali em cima, na Pompeia, que é a Afonso Bovero, aí você já vai para a descida. Quando você desce, você já desce embalado. Tipo a do Pacaembu, né? Sim. Puta, meu, aí é... Não, fazia a conta de quanto tempo fechava o farol para pegar o farol de baixo verde. Para você não pegar ninguém naquela descida, você já vinha controlando na Rebouças. Você tá vendo? Passando ali, você já vinha controlando se não ia ter ninguém para você fazer aquele circuito do Pacaembu. Nossa, coisa horrorosa isso, O tá, circuito gente? do Pacaembu é as curvinhas que tem lá do lado do estádio, que agora tá fechado por causa da obra do metrô. E que também não dá para fazer, porque aí tudo tem limite de velocidade, Sim. não tem como você... A gente fazia a subida e fazia a descida, mas tudo assim, na moral, meu. É, dona Rita, o assunto rendeu, mas Olha, a gente tá chegando no final. Falar para todas as mamães que estão nos assistindo, um bom Dia das Mães, curtam bem o seu dia e não esqueçam de curtir Na os verdade, seus filhos. já passou, que hoje é terça-feira. Não, mas vale. Ah, O tá Dia bom. das Mães é todo dia. Ah, o dia já passou? Tá bom, então. Então, mais filhos, curtam suas mães. Isso aí. É, e já vou falar que a próxima mamãe aqui é a minha mãe. Eu vou avisar ela aí que logo mais Trazer ela um dia aí. Achei que minha mãe fosse falar mais podre de mim aí, mas ainda bem que não falou. Ah, não, mas se tivesse mais tempo ia falar, mas não É, posso que agora também. tá toda soltinha, né? Não No começo posso fica lá, e o que também que eu vou ficar falar? contando coisas de quando ele era pequeno, da infância dele. Nossa, não. tem história pra caramba. Mas fica para uma outra ocasião, quando me isso aí. convidarem novamente. Gente, obrigado, mãe, ter vindo aí. Que bom que deu certo. Aí agradecer o pessoal aqui do estúdio. Gabriel, sempre na força aí. Hoje já é terça-feira, né? O Dia das Mães foi domingo. Esperamos que vocês tenham tido um dia legal, bacana aí com a sua mãe. Quem não tem a sua mamãezinha aí junto, fica todo o nosso carinho aí para vocês Mas também. tem a lembrança. Sim. Certo? Então, é isso? É isso. Não esqueça Zerou? aí de comentar as suas histórias, que se você tiver alguma. Né? E a gente também, eu não falei no começo, vou falar agora, a gente tá também nas plataformas de áudio. Você falou que tava. Não falei. Falou. Volta aí que vai ver que tava. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. A gente se vê aí no próximo episódio. Valeu. Tchau, galera. Tchau, galera.